Então vamos começar aqui, ó. Por que eu criei a jornada Ser Útil? Por que eu pensei nela? Por que esse nome? Porque um dia, lá em 2013, quando eu não era nada, quando eu não era ninguém na vida, e quando eu digo ninguém é porque eu era meia boca mesmo, sabe aquela cristã medíocre? Era eu, católica, de missa, mas medíocre. Metas baixas, sem uma vontade de realmente buscar a santidade, sem uma vontade realmente de adquirir virtudes. Essa era eu, né? Totalmente morna para fria, vamos dizer assim. E quando foi em 2013, eu conheci uma frase que para mim foi impactante, muito impactante, que foi um primeiro start que deu na minha vida, o primeiro start. Foi nesse livrinho aqui, ó. Tá surradinho. Foi o Padre François que deu pro Walter. Aqui é a data 8 de setembro de 2006. E aí eu peguei esse livrinho lá em casa e fui folhear ele. E aí, quando a gente abre caminho, começa assim, o ponto 1. Ponto 1 de caminho. Que a tua vida não seja uma vida estéril. Sê útil, deixa rasto. Ilumina com o resplendor da tua fé e do teu amor. Apaga com a tua vida de apóstolo o rasto viscoso e sujo que deixaram os semeadores impuros do ódio. E incendeia todos os caminhos da terra com o fogo de Cristo que levas no coração. Essa frase me impactou muito, muito. Tanto que eu fico com ela gravada dentro de mim por muito tempo, assim, ó. Basicamente, eu acho que toda semana, se não disser de 2 em 2 dias, eu lembro dessa frase. Porque ela é como se fica aqui o tempo todo, ó. Ser útil, deixa rasto, ser útil, ser útil. E como que a gente é útil? Servindo. A gente é útil servindo. E aí eu lendo esse livro, quando em 2013 eu tinha muita dificuldade de estar dentro de casa, de ser só dona de casa, na época eu já não trabalhava mais. Eu tinha muita dificuldade de lidar com as paredes, eu sozinha, com 2 crianças e um bebê na barriga. O contexto era, eu tinha uma filha de 4 anos, 4 para 5, eu tinha um bebê de quase 1 ano e eu estava grávida já de uns 7 meses. 7 meses. O mês era março. O dia era 9 de março. Eu me lembro desse dia, a Clarice estava doente, o Bernardo estava muito doente, pé, mão e boca. Algumas de vocês já conhecem essa doença? Pé, mão e boca. Mas as feridas dele estavam muitas, sabe? E ficou muita na boca. Eu tava naqueles dias de você quase não dormir, quase não comer, e grávida, né? Então aí você pode colocar uma anemia, você pode colocar um bocado de coisa aí nesse pacote. E eu me lembro que eu tava sozinha à noite, o Bernardo começou a vomitar. E eu lembro que eu comecei a cuidar dele e tudo, ele vomitou muito. E aí eu peguei, dei um banho nele, deixei ele limpinho. Eu lembro que ele adormeceu no bebê conforto, eu coloquei Clarice para dormir.
corri, fui tomar um banho. Quando eu voltei pra pegar ele, que eu peguei ele, que já tava chorando, coloquei assim, eu tava bem bonitinha, tinha me arrumado um pouquinho, né? E falei, vou ficar melhorzinha pra não ficar tão morta assim. Na hora que eu peguei ele começou a me vomitar toda de novo. Toda, a minha roupa inteira. E eu lembro quando eu consegui dar banho nele de novo, colocar ele pra dormir, enfim, dar mamar e aquela coisa toda. Eu tinha tirado só a camisa, assim. Eu lembro que eu sentei do lado do meu quarto, assim, no chão. Eu chorei, mas eu chorei tanto, mas eu chorei tanto, eu chorava de soluçar. Parecia, assim, que alguém da minha família tinha morrido. E naquele dia, depois de eu chorar muito, eu fui peguei o livro do caminho e eu abri assim aleatoriamente, né, igual as pessoas fazem de vez em quando. E aí eu caí numa página aqui, ó. Aí a primeira coisa que eu li foi assim, ó: queres de verdade ser santo? Cumpre o pequeno dever de cada momento. Faz o que deves e está no que fazes. Aí eu olhei mais pra cima aqui e tava assim, ó: fazei tudo por amor. Assim não há coisas pequenas, tudo é grande. A perseverança nas pequenas coisas, por amor, é heroísmo. Foi aí que mais ainda fez sentido. Essas duas frases, com o seu útil, elas conseguiram sintetizar com 3 pontos pequenos tudo que eu precisava fazer na vida. Tudo que eu precisava seguir era aquilo ali. Para demonstrar realmente o meu amor por Jesus era aquilo ali. E assim, como eu disse na live com a Olinda, eu não tô pronta. Eu não tô pronta. Até hoje eu tô caminhando nessa mesma toada aqui, ó, de ver sentido nas pequenas coisas, de ser útil, de fazer das pequenas coisas um ato de heroísmo. E aí esse heroísmo era aquele heroísmo que eu não queria naquela época, ser invisível. E hoje, como que isso faz mais sentido, quando naquela época não fazia? Então é toda uma caminhada, sabe? Eu lembro que era muito difícil para mim lidar com as frustrações maternas. Era muito difícil quando os meus filhos adoeciam. Era muito difícil lidar com a birra. Era muito difícil lidar com o serviço do lar, com o serviço da casa. Era muito difícil ordenar essas prioridades. Era muito difícil entender o que vem primeiro, sabe? Às vezes eu queria uma casa limpa demais e aí não dava tanta atenção para as crianças. Às vezes eu queria ficar no meu cantinho demais e não dava atenção para o meu marido. Às vezes eu queria ficar com meu marido demais e esquecia de rezar. Às vezes eu queria tudo isso e largava a casa de lado. Então, assim, era uma confusão. Até que eu fui entendendo que as coisas elas tinham uma ordem. E quando eu tô falando ordem, vocês não entendam por organização. Eu tô falando ordem de primeiro, segundo, terceiro, eu tô falando ordem de que existe uma hierarquia. O amor tem hierarquia. O nosso servir, ele tem uma hierarquia. Então, a jornada Ser Útil, ela nasceu pela necessidade das minhas seguidoras. Por quê? Porque eu já via isso aqui, conversando com vocês no direct, observando as caixinhas.
Então, assim, eu fico atenta àquilo que vocês vão me falando. E aí ficou mais claro ainda, o que já estava claro, ficou mais claro quando eu fiz as perguntas para vocês. O que você mudaria urgente hoje na sua vida? O que você mudaria? Quando eu vi aquela enxurrada de relatos, porque eu li, eu acho que eu li todos. Eu tirei um tempo só para isso, para ler. Parei de postar caixinha, postar história, eu parei para ler. E eu li, e aquilo fez mais sentido ainda para a jornada e para o projeto que eu vou apresentar para vocês hoje. Por quê? Porque o que eu vou apresentar para vocês é basicamente o que eu faço. O que eu faço comigo. Eu já pensava nesse projeto desde o ano passado. Por volta de junho eu já tinha ele na minha cabeça. Mas aí as coisas aqui ficaram muito difíceis para eu poder passar isso para vocês. Só que eu vivi muito isso. Vivi muito, todos os dias. Quando eu me lembro, eu até meio que quero me emocionar, sabe? Porque eu tô vivendo isso até hoje. Aquela coisa que... Sabe quando a motivação não vem? Sabe? Quem aqui se sente motivada todos os dias? Quem aqui há muito tempo não está motivada para nada? Quem aqui não anda com vontade de nada? Pois é. Eu passei um tempo desse jeito. Desse jeito. E aí o que acontecia? Ficava latejando em mim, latejando fielmente, da hora que eu acordava, muitos momentos do dia, até a hora de eu dormir, principalmente nos horários críticos, de manhã, hora do almoço e à noite. São 3 horários críticos. Eu não sei se para vocês mas para mim, nossa, 3 horários muito difíceis. E que você estando dessa forma, é muito mais difícil você agir. É muito mais difícil você ser impelido, sabe? E aí, às vezes, a gente fica esperando um gosto em fazer as coisas. Ou mesmo sentir um fogo no coração. Ou mesmo uma alegria. E quando a gente está nesse estado, pelo menos no estado em que eu estava, esse sentimento ele não vem. Ele não existe. Não existe uma chama aqui dentro. E você quer, a gente procura essa chama, mas ela não tá lá. E como que você continua andando e servindo e fazendo quando você não tem vontade, motivação, energia, quando você não tem nada? Mas você olha para aqueles que dependem de você, e no caso eu tenho pessoas que dependem de mim, e eu precisava continuar fazendo por elas. E aqui eu vou abrir um parêntese bem grandão. Quando eu falo pessoas, não que vocês dependam, mas eu coloco os meus filhos e eu coloco muitas de vocês nesse pacote. Muitas. Só um minuto, gente.
Eu tô chorando assim, mas é de alegria, sabe? Também. Por estar aqui hoje, por estar falando com vocês, por estar mais uma vez colocando meu coração aqui, por estar mais uma vez fazendo um projeto que eu sei que pode ajudar muita gente, inclusive por causa da experiência que eu tive. E o que eu vou falar agora pode servir para muita gente aqui. Eu passei o ano passado inteiro não querendo entrar aqui no Instagram. Todos os dias era difícil para mim. Todos os dias era difícil para mim abrir caixinha. Todos os dias era difícil para mim fazer live. Todos os dias para mim era difícil abrir direct. Todos os dias era difícil para mim atender as minhas alunas. Todos os dias era muito difícil. Eu não sei porquê. Era vamos dizer assim, a coisa mais difícil que eu tinha. Porque quando eu tava daquela forma, era como se fosse assim, era difícil cuidar dos meus filhos, era. Mas, querendo ou não, eles são carne da minha carne. É o meu sangue, são os meus filhos, é a minha família. Então, de certa forma, eu tinha que ir. Eu tinha que ir fazendo. Não dava para eu fugir, entende? Mas disso aqui, eu poderia fugir. Isso aqui eu poderia não vir mais. Isso aqui eu poderia deixar. E quando eu falo isso, não é só pensando, mas isso aqui é o seu trabalho. Não é só isso. Eu pensava nas pessoas, sabe? Todos os dias que eu pensava que eu não aguento mais, e não era porque, vocês me fizeram alguma coisa. Não aconteceu nada. Eu só não tinha vontade. Eu não tinha motivação. Eu não tinha vontade. Quando eu comecei o Instagram, nos 2 primeiros anos, até 2021, metade de 2021 mais ou menos, eu tinha um verdadeiro fogo, eu tinha uma verdadeira alegria quando eu lia direct, quando eu respondia, quando alguém vinha me dizer alguma coisa. Eu ficava exultante mesmo, assim, com as conquistas, sabe? E no ano passado eu já não sentia mais nada. Nada. Eu olhava as conquistas, eu ficava feliz. Mas quando vocês falavam assim, Tati, você já me ajudou tanto, eu falava, mas não é verdade. Eu ficava sempre negando, não é verdade, ela se ajudou sozinha. E aí eu ficava sempre com isso, sabe? E o Instagram se tornou algo muito difícil mesmo. E aí eu vou voltar. Eu não sei se vocês se lembram, mais ou menos em novembro, eu já estava assim, novembro de 2021. Foi, acho que foi. Não, foi em novembro de 2022. Eu sou boa de memória, tem hora. Novembro de 2022, teve um dia que eu mostrei a minha rotina quase que toda, assim, de manhã, de tarde, um monte de coisa que eu fiz. Que pra mim é muito difícil mostrar rotina, porque muitas vezes eu tô fazendo e não tá com o celular na mão, às vezes atrapalha um pouco. Eu já expliquei isso pra vocês, né? E nesse dia eu peguei, não, eu vou mostrar aqui como é que é. É você pegar e ir. É você pegar e ir. E eu falava, e eu comecei a falar com vocês, ó, só faz. Pega lá, só faz. Vai lá limpar o chão, vai lá e só faz. Você precisa fazer, vai lá e só faz. E eu lembro que nesse dia, até me lembro da Shirley, que ela também postou alguma coisa e colocou só faz. E eu lembro que eu já tinha essa coisa do ser útil, ser útil, ser útil. Só que aí, essa frasezinha daquele dia
tão curtinha, esse só faz, ele ficou bem latente, bem prático, sabe? Bem um gatilho bem instantâneo. Vocês sabem que eu adoro esses bordão, né? Mas ficou bem instantâneo. Porque daí tem dia que você fala assim, enrijece essa carcaça, é pro couro ficar mais forte, né? Mas tem dia que você tá assim, cara, eu tenho que fazer 4, 5 coisas, só faz. E foi assim que eu vivi todo o ano passado. Tanto com as crianças, quanto em relação ao Instagram. Todo dia que eu não queria entrar, que eu não queria fazer, só faz. E não é dizer que eu fazia algo como se fosse ruim, que eu vinha aqui fazer algo ruim, com desgosto. Não era isso. O meu ponto era, eu não sentia aquele entusiasmo. Ao mesmo tempo eu sabia que era algo que estava turvando a minha visão. Eu não entendia o quê? Eu só fui entender mais ou menos em julho do ano passado. O que era que estava pegando. Então, assim, quando eu falei os sofás aqui, naquele dia, eu já estava nesse estado de uma dificuldade muito grande de ação, né? E ao mesmo tempo forçando a cabeça e o corpo a andar. Porque eu sabia que se eu não fizesse, eu ia estagnar. Eu ia ficar naquele estado e ia começar a prejudicar a minha família. Ia começar a definhar como ser humano, sabe? Não corporalmente, na alma. Quando a gente não é útil, quando a gente não serve para nada, quando a gente realmente não põe para fora o amor travestido em ações, a gente vai morrendo por dentro. Porque no final das coisas, o que faz a gente se motivar, vamos dizer assim, é o cumprimento daquilo que é nosso. É o cumprimento daquilo que foi dado para nós e que muitas vezes a gente deixa de enxergar. Então, assim, por isso que eu resolvi fazer esse novo projeto. E ele chama o quê? Só faz. Justamente para levar vocês junto comigo para um caminho. Esse novo projeto, ele não é mais um curso de internet. Porque tem muito curso que vocês compram e vocês não fazem. Vocês não assistem às aulas. Ou vocês só assistem a metade do curso e depois larga ele lá. Eu já vi isso acontecer muitas vezes com muitas pessoas e não só nos meus cursos. Então é algo assim, como é que a pessoa vai dar passo se ela não quer consumir, se ela não quer realmente se debruçar? E existe em mim uma vontade real de pegar na mão de vocês, sabe? Que é algo que é difícil. Quer dizer, vocês são quase 120 mil aqui no perfil. Vocês são uns 10 mil nos stories. Como que eu vou pegar na mão desse tanto de gente? Não tem como. Mas eu tenho como afunilar isso. E fazer uma faca aí de 2 gumes. Uma troca. Onde a gente vai se unir, onde a gente vai trabalhar juntas, tá?
para poder dar passos em relação à maturidade. O sofás, ele tem tudo a ver com maturidade. Tudo. É uma... Como falo? Ele é diferente de tudo que eu já fiz aqui. Diferente de tudo. Eu já fiz curso de paciência, curso de intimidade, eu já fiz o poções, né? Você já me viu fazer desafio. Só que o sofás, ele é diferente. Porque é a gente caminhando junto. Meu objetivo é caminhar junto com vocês. E nesse caminho, a gente vai trabalhar 5 pilares. 5 pilares que regem a vida de uma mãe de família. Toda mãe de família deveria ter claro esses 5 pilares, que é a espiritualidade, o autocuidado, a vida conjugal, a maternidade aqui entre os filhos e os cuidados com o lar. Nessa ordem. Nessa ordem. E no sofás a gente vai trabalhar esses 5 pilares. Quando eu falo espiritualidade, vocês me entendem bem, certo? Certo? Sua vida com Deus. Ela tem que ser a base, tem que ser o primeiro ponto, tem que ser o seu tudo. Antes disso, nada. Primeiro isso, depois o resto. Senão você não sai do lugar. Entende? Você não sai do lugar. Nem eu, nenhuma de vocês vai sair do lugar se não tiver claro que o primeiro pilar é Deus. Então, o sofás, como eu disse para vocês, ele não é um curso. E é o que então, Tati? Se o sofás não é um curso, é o quê? É uma experiência prática, um aprofundamento, uma imersão. Só que não é essas imersão igual o povo faz aí, não. É uma imersão de verdade, um aprofundamento, onde a gente vai caminhar juntas por 5 semanas, batendo firme nesses 5 pilares. E aí, o que eu quero disso? Eu quero ajudar você a ser mais forte. Eu quero ajudar você a ser mais corajosa. Eu quero ajudar você a amar mais. Eu quero ajudar você a ser a sua melhor versão para sua família. É isso que eu quero com o sofás. Porque quantas vezes vocês já fizeram propósitos, metas? Quantas vezes vocês já não fizeram listas mentais ou mesmo planos escritos e isso e aquilo e começam e não dão continuidade em nada? Ou muitas aqui nem começa. Nem começa. Por quê? Porque a vontade é fraca. Por quê? Porque o desânimo já tomou conta. E o que eu quero com o sofás? A gente caminhando juntas nesse aprofundamento, eu quero ser para vocês essa motivação externa. Vocês já prestaram atenção que vocês me falam muitas vezes no direct assim, ó. Tati, eu tava lembrando... tava lavando roupa e me lembrei de você. Eu lembrava de você falando, enrijece essa carcaça. Tati, eu fui andar de ônibus e tinha que ir com 2 crianças e eu só lembrei de você, enrijece essa carcaça. Tati, eu fui dar uma faxina e aí a minha máquina de lavar quebrou, eu tive que lavar a roupa na mão e aí me deu vontade de sentar e chorar. Aí eu lembrei de você assim, chorar pitangas não resolve demandas.
é como se a minha voz ficasse ecoando na cabeça de vocês. E eu fico assim, gente, como pode? Eu, um ser tão cheio de defeitos, tão miserável, e fica ecoando a minha voz na cabeça das mulheres, e elas, de certa forma, vão. É como se eu estivesse empurrando elas, olha lá. E isso vocês falam há muito tempo, não é de hoje. E eu fui juntando todo esse quebra-cabeça, as demandas de vocês, o que eu passei, o que eu usava pra mim. Só faz, Tati, só faz. As vozes da sua cabeça, Tatiane Amaral falando, juntei tudo isso e pensei, dá pra fazer uma coisa assim, mais profunda, mais perto, com contato, dá pra fazer. Porque assim, gente, o que a gente precisa, às vezes, é de alguém que segure a mão da gente e puxe. Nem sempre a gente consegue caminhar sozinha. Então a gente precisa, às vezes, de alguém que nos puxe. E a minha proposta para vocês é exatamente essa, de ser a motivação exterior de vocês, de ser a vontade auxiliar. Já ouviu falar disso? Já ouviram falar nesse termo? Vontade auxiliar? Quando vocês entenderem aí a vontade auxiliar, vocês vão ver o que eu quero ser nessas 5 semanas. Porque assim, gente, é normal a gente ter dias ruins? É normal a gente ter dias ruins. Mas não é normal a gente querer fugir da realidade todo dia. É normal a gente ficar cansada? É normal. Mas não é normal a gente não ter vontade para nada. É normal a gente ficar irritada? Sim, é normal. Mas não é normal a gente querer descontar a raiva em qualquer pessoa que chega perto da gente todo dia. É normal a gente procrastinar? Sim, é normal. Todo mundo faz um pouquinho. Mas não é normal a gente procrastinar até isso prejudicar o andamento da nossa família. Então, assim, é para isso que o Sofás está aqui. Para a gente caminhar junto. Para a gente todo dia ter claro na nossa cabeça que, independente da minha emoção, independente do que eu tô sentindo, independente da minha vontade, porque se fosse pela minha vontade, eu não estaria aqui hoje. Se dependesse do meu querer, vocês não estariam me vendo aqui hoje. Hoje eu estou melhor? Muito melhor. Quem é atento aí, quem realmente consegue enxergar, conseguiu me ver de um ponto assim, subindo. Então, se hoje eu tô aqui, foi justamente por ir contra a minha não vontade. Se hoje eu estou aqui, é porque eu fiz aquilo que eu, vamos dizer, que eu não queria fazer. Se hoje eu estou aqui, é porque eu só fiz, não ligando para o que eu sentia, não ligando para a motivação que eu não tinha. Se hoje eu estou aqui, é porque, graças a Deus, eu tenho um senso de dever muito grande. Senso de dever. Eu nem tinha lido o que a Cassandra falou. Cassandra, a gente pensou tipo junto. Eu não tinha lido. Então, assim, diante de
toda essa situação, eu juntei tudo, eu montei um quebra-cabeça e eu falei assim, eu preciso fazer algo mais eficaz. Eu preciso fazer algo mais eficaz. E por isso que eu criei a imersão Só Faz. Por isso esse nome, imersão, aprofundamento. Sair da margem, da beirada. Avançar para águas mais profundas. Então, como que vai funcionar o Só Faz? Como que vai funcionar na prática? Nós teremos 5 semanas onde nós vamos bater nos 5 pilares que eu falei para vocês. Espiritualidade, autocuidado, relacionamento conjugal, maternidade e cuidados com o lar. Cada semana a gente vai falar sobre um pilar. Então, toda segunda a gente vai ter uma aula ao vivo, onde eu vou abordar um pilar, né? E na ordem, tá? Eu vou abordar um pilar e logo no final dessa aula vocês vão receber uma missão. Na quinta-feira, eu falei, na segunda a gente vai ter uma aula ao vivo. Na quinta, vocês recebem a segunda missão. E na sexta, a gente tem uma partilha sobre o tema da semana e para a gente conversar as nossas maiores dificuldades e no que eu puder, eu vou orientando. Só que não é só isso. Não é só isso. Entre a aula ao vivo, a segunda tarefa e a partilha, eu vou estar entrando em contato com vocês todos os dias. Por áudios, vídeos e textos. Num grupo exclusivo que a gente vai ter no WhatsApp. Então é realmente uma vontade auxiliar. É realmente uma motivação externa. Eu não vou pegar vocês, jogar os vídeos lá, falar assim, assiste aí. Eu não quero mais isso. Eu quero vocês junto comigo. Eu quero vocês realmente fazendo, participando da imersão. Estando lá. Sabe? Como algo que não, isso aqui é algo que eu vou começar, vou fazer e vou terminar. E depois eu vou continuar com aquilo que eu aprendi. Esse é o meu desejo. Esse é meu desejo. Então, assim, aulas ao vivo, as missões, o meu contato ali, todos os dias eu vou passar alguma coisinha, um vídeo, algo que eu lembro que pode ajudar vocês, alguma coisa de espiritualidade. E aí nós vamos caminhando e batendo em cada um dos pilares. Cada um dos pilares. Então, como eu volto, não é um curso, tá? Não vai ter como vocês darem desculpas. Ah, eu não fiz. Por quê? Porque a gente vai fazer a coisa ao vivo, caminhando. Todo mundo vai ter que caminhar junto. Ah, Tati, mas e se eu não puder assistir ao vivo? Aí fica gravado. Fica gravado para vocês terem acesso na plataforma por 1 ano. Mas o ideal é que vocês se planejem. Tanto é que eu fiz aí um espaçamento intencional para que vocês possam se organizar. As datas, né, já estão lá escritinhas para que vocês se organizem para dizer assim, esse dia aqui eu não perco, esse dia aqui eu tenho um compromisso, esse dia aqui eu tenho um compromisso. Para quê? Para que seja um aprofundamento, tá? Um aprofundamento e que vocês possam colher frutos disso. Então, como vai ser? Aula ao vivo, vocês participando comigo. Primeira missão. Segunda missão, aula ao vivo na segunda missão na quinta, partilha na sexta. E o grupo do WhatsApp para a gente ir interagindo. Interagindo, o que eu digo é eu com vocês, tá? Eu vou enviar mensagens, textos, vídeo. Hora ou outra eu vou aparecer lá. Vontade auxiliar, lembra? Motivação externa, lembra?
Então vocês vão ficar com a minha voz ali, ó, ecoando, ecoando, ecoando. Vão até enjoar, eu acho. E essa é a minha proposta com esse novo projeto. Então, assim, é algo que vai exigir bastante comprometimento. E é um comprometimento acima da média. Um comprometimento tanto meu quanto de vocês. Se não houver comprometimento, não adianta nem entrar. Precisa nem entrar. Porque eu tô comprometida. E eu quero lá quem realmente também está comprometida. Eu sei que há muitos contratempos e eu entendo. Eu tenho filho, eu tenho casa. Eu entendo que tem contratempo. Mas eu entendo que no caminhar das coisas, se eu não assistir um negócio hoje, eu consigo daqui a 2 dias, antes de começar o próximo, para me inteirar ali do assunto, para conseguir ir acompanhando o pessoal. Então, assim, é exatamente isso. O que eu quero? Que nós sejamos mulheres mais fortes.